Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Contraponto ao vivo, nesta quinta-feira, dia 17 de agosto. Queremos fazer uma saudação toda especial a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas que a NGTV chega, no nosso site, no nosso aplicativo, pela Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios do norte e noroeste do estado e, nesse momento, também no YouTube e no Facebook. Ao meu lado aqui, Janice Santos. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos. Eu quero saber como é que passou de ontem para hoje com tantos cumprimentos, com tantas pessoas queridas que te admiram, que te querem bem. Foi um momento maravilhoso, Janice. Eu estava inebriado ainda esta manhã, tentando entender o que aconteceu ontem, né? Tanto carinho, foi um dia realmente muito especial. Agradecimento a vocês aqui da equipe que me proporcionaram um momento tão lindo ontem à noite. Você merece. E para quem não sabe, nós estamos aqui com um bolo maravilhoso no estúdio, desfrutando ainda do aniversário do Álvaro Damini. Meus cumprimentos mais uma vez. Obrigado, você é Janice. digno de tudo isso, merecedor. Muito obrigado. Você sempre conversa, quando nós conversamos, né, Janice, você tem um olhar muito focado com relação a dinheiro, investimentos, né? É uma questão que te chama bastante atenção. Álvaro, dentro daquilo que eu sou filha de comerciantes. Eu sempre estive em contato com o dinheiro, com a moeda, com o papel, a gaveta do dinheiro, né? O dia inteiro chega e sai dinheiro num comércio. E eu aprendi que o dinheiro é uma energia que precisa ser tocada. Assim como nós falamos em nos vestirmos, em nos alimentarmos, o dinheiro também é algo que a gente precisa falar sobre ele. E eu tenho muito interesse nesse assunto, eu gosto de falar. Eu acho que quando a gente está aberto a falar sobre isso, as coisas acontecem e elas vêm. E assim como você, grande parte da nossa população também quer saber como investir certo, onde pode investir, o que deve fazer para começar a investir. E hoje nós temos um convidado que é especialista nesse assunto. Ele já era seu amigo, agora eu espero que seja meu amigo para me ensinar bastante. Já começa a criar a relação vamos aí. Vamos conversar mais de perto, mas cumprimentos por essa escolha. Não só por ser seu amigo, porque ele realmente entende do assunto, e é um presente essa entrevista hoje para os nossos espectadores. Muito bem, está conosco o Luciano Bernardi, ele é empresário e é especialista em investimentos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Conta pra gente, essa alta da Selic, que deixou muitos aí com renda fixa felizes, ela tem um tempo aí curto de vida, segundo dizem os especialistas. Você está de acordo? Para quanto que vai essa taxa Selic até o fim do ano? É difícil Luciano? precisar até quanto que ela vai, mas o importante é o direcionamento que ela começa a tomar agora nesse momento. A gente acredita que o grande ciclo de alta dela, que finalizou quase nos 14%, a gente começa a decair agora. As perspectivas são que no final do ano a gente chegue próximo nos 11, em 2024 fechando no próximo aos 9. O importante é o direcionamento, é a tendência de retomada, a tendência de baixa que se tem, porque com isso vem o estímulo aos investimentos, os estímulos às empresas, a você conseguir circular e fazer com que o dinheiro circular e fazer com que as empresas elas retomem seu crescimento também. Luciano, quando a gente fala em investimentos, tem pelo menos duas opções que as pessoas elas acabam tendo ciência ou elas são direcionadas, né? Que é a renda fixa e a renda variável, que é a que a gente chama, né? Investimento em ações, enfim. Hoje, me preparando para essa entrevista, Janice, eu acabei lendo um artigo e uma das questões que me chamou a atenção nesse artigo dizia o seguinte, que essas opções de investimento que tem, elas são muito parecidas com pessoas. Cada pessoa tem um comportamento, né? E esse comportamento, às vezes, ele pode atrair mais amigos ou ele pode repelir algumas pessoas. E fazia referência aos investimentos dessa forma, né? Que cada investimento tem o seu temperamento. Funciona mais ou menos assim, Luciano? Acredito que é uma boa analogia, né? E como essa analogia, eu seguiria dizendo que a gente não se adapta também a relacionamentos com todos os tipos de pessoas. Então, a gente tem que entender muito bem o tipo de investimento, ou com analogia, o tipo de relacionamento que a gente quer ter, porque nem todos eles são condizentes com o que a gente está buscando. Então, estávamos conversando aqui previamente, quando eu comentei que
A grande importância é de você saber o direcionamento para qual tipo de investimento o seu perfil de investidor ele está mais adequado, né? Então, por muitas vezes, a gente acaba errando o investimento que a gente vai fazer por fazer um investimento por recomendações, porque uma outra pessoa fez um investimento, te recomendou, mas aquele investimento não faz bem para o teu perfil de investidor. Você não tem o perfil para aguentar as oscilações ou o tempo necessário para a maturação daquele investimento, sendo diferente ele de para outra pessoa. O Barsi, que é um bilionário que eu admiro muito, e agora tem a filha dele, a Luíse, que está junto, trabalhando e fazendo esse trabalho junto ao pai, levando adiante o legado do pai. Ele diz que é importante investir em ações porque você se torna sócio sem estar diretamente ligado à empresa. Você está de acordo com isso, Luciano? Totalmente, totalmente. É extremamente importante você investir nesse tipo de mercado. Eu acredito que em economias mais maduras, cada vez mais as pessoas vão fazer esse tipo de investimento. Se a gente comparar a economia brasileira à economia americana, por exemplo, é muito mais comum você fazer esses tipos de investimento, inclusive para sua aposentadoria. Então isso está mais dentro do dia a dia das pessoas. Mas aqui no Brasil ainda é incipiente esse mercado, aqui no Brasil ainda não se fala tanto sobre isso. Então eu recomendo sim, eu acredito que sim, faz parte esse tipo de investimento. Agora, tudo tem sua dose, né? Tudo tem seu tamanho, tudo necessita o seu estudo e entender os objetivos. Não adianta investir pensando que no dia seguinte você vai ter os resultados, porque nesse mesmo exemplo que você falou, você não começa a trabalhar, você não monta uma empresa num dia para no dia seguinte colher os frutos dessa empresa. O investimento em ações tem que seguir essa linha de raciocínio, seja para você ter um crescimento desta empresa e, por conseguinte, uma valorização no teu patrimônio, ou seja, para você colher resultados como dividendos que você também colhe no mercado de ações. Ou os dois, que é o melhor. Ou os dois em conjunto. A definição desse perfil do investidor, como é que ela se dá, Luciano? É muito simples, muito fácil? O pessoal que daqui a pouco está nos acompanhando e ainda não se identificou enquanto perfil de investidor, como é que ele faz para identificar? É super importante conversar com pessoas do mercado e conversar com muitas pessoas que fazem investimentos para tentar entender todos os tipos de investimento que se tem, e necessita-se um pouco de estudo para isso. Que a partir do momento em que a pessoa entende as opções que existem no mercado, seja imóveis, ações, renda fixa, investimento no Brasil, no exterior, e existe uma sopa de letrinhas para a gente investir, esse não é o mais importante. O importante é você entender que existem essas opções e quais são os riscos de cada uma delas. E entendendo esses riscos e essas opções, você sim começa a entender o seu perfil de investidor. Se você suporta mais risco, se o teu investimento ele pode ficar por um tempo investido sem necessariamente você precisar utilizar ele, ou se não, se você precisa do retorno do teu investimento em 3, 6 meses. Então são uma série de aspectos que você tem que estudar e entender. E hoje existe no mercado o famoso questionário de perfil de investidor. Cada vez que a gente vai abrir uma conta numa instituição financeira, seja um banco ou seja uma corretora, a gente tem que preencher. Às vezes é muito chato. A gente faz umas respostinhas que tem e ali ele diz o teu perfil de investidor. Ele é uma proxy, uma aproximação do que é, se você for correto no que você está respondendo. Mas mais importante do que responder esse questionário é você saber o risco dos investimentos que você vai estar fazendo e entender o teu perfil relacionado a esse risco. Aproveitando ainda essa alta da Selic, nós estamos em 13,15 agora? Isso. Deu 25. 13,25, caiu 50, né? Isso. Recentemente. Bom, como é que é a dica, qual seria a dica para o investidor para LCI e LCA, por exemplo? Taxa pré-fixada, pós-fixada, vale a pena ainda? É muito boa essa pergunta. Hoje, muito boa mesmo essa pergunta, porque num momento que o mercado, que a gente começa a entender que os juros futuros, eles estão caindo, faz sentido você começar a travar suas posições de longo prazo em pré-fixado. O que isso quer dizer? Quer dizer, faz sentido quando eu imagino que as taxas dos investimentos eles vão cair, eu ir lá e comprar um título pré-fixado a uma taxa mais alta.
Então é isso que acontece nesse momento de mercado. O que está acontecendo agora, entretanto, é que como agora começou a curva de baixa da Selic, de declínio, não há ainda tantas grandes opções de títulos pré-fixados que paguem bem num prazo equivalente a isso. Então você tem que saber exatamente qual título. Então dizer que hoje o melhor investimento em renda fixa é um pré-fixado depende muito do prazo que vai ter e da taxa que você conseguir pegar. Mas eu acredito que nos próximos meses, com a curva continuando a cair, a gente vai ter mais opções de pré-fixado, onde por um prazo maior a gente vai conseguir travar esses investimentos. Perfeito. Luciano, de um tempo para cá tem se falado muito nas criptomoedas. É momento para se fazer algum tipo de investimento? Elas continuam gerando algum tipo de atratividade? Como é que está essa questão hoje? Polêmico, né? Primeiro tem que separar os entendimentos sobre os investimentos em cripto, né? Muitas pessoas não acreditam em investimento em criptomoedas e outras acreditam. Então a gente primeiro tem que separar dos golpes ou de tudo que vem a reboque desse tipo de investimento do investimento em si, do investimento seguro, feito da forma que deve ser feito através de corretoras. E esse investimento através de corretoras, eu acredito que é um investimento em renda variável, de alta volatilidade, de alto risco. Ele, na minha opinião, num determinado percentual do seu portfólio de investimentos, ele pode ser feito, ele deve ser feito. Eu, particularmente, por exemplo, para minha filha que tem 2 anos, e eu acredito nessa estratégia, todo mês eu compro um pouquinho, do mesmo jeito que eu compro ações, porque eu acredito que vai ter uma rentabilidade no longo prazo, eu também compro criptomoedas para ela, porque eu acredito que no longo prazo isso vai ter uma valorização. Agora, eu colocaria todo o meu patrimônio, meu portfólio hoje em criptomoeda? Não, há uma volatilidade muito grande. Então, você tem que dosar isso. É uma pergunta muito ligada ao seu trabalho, mas eu gostaria de saber como é que você faz a divisão, se é que você pode falar sobre isso, quanto renda fixa, quanto variável, quanto exterior, se é que você consegue nos passar alguma ideia, né? Legal. Divisão dos ovos, boa pergunta. É importante dizer que isso varia de pessoa para pessoa e não existe uma forma correta. Você citou o Barsi, por exemplo, e hoje ele tem praticamente todo o patrimônio dele investido em ações. Então, se uma pessoa vai fazer isso hoje, ela pode sofrer muito consequências de liquidez ou outros problemas que possam se ter. Hoje eu aloco bastante parte do meu recurso investindo num mercado que pouca gente investe, que é o mercado de Venture Capital. Então, eu fiz alguns investimentos em algumas startups. E esse é um investimento de longuíssimo prazo, com um risco maior, mas também que tende a ter uma rentabilidade muito maior também no médio e longo prazo. E, obviamente, para as questões de liquidez, o que eu preciso do dia a dia, do meu patrimônio, faço alocação de investimentos em renda fixa e um pouco em ações. E há quem diga que eu nunca fiz investimentos em imóveis, mas gosto de fazer investimentos em imóveis também. Inclusive, acho que alguns locais do Brasil, e principalmente na nossa região, com algumas estratégias, a gente tem oportunidades muito boas para ter uma rentabilização nesse mercado de imóveis. Então, o meu portfólio ele varia bastante de época para época, de momentos para momentos. Mas o importante é que eu gosto de frisar que eu gosto de ter uma liquidez muito grande do meu portfólio. Porque, para mim, o que importa é que se algum dos meus investimentos eles não derem certo no momento que eu imagino que eles possam dar, no prazo que eu imagino que eles possam dar, eu tenho liquidez o suficiente para não precisar me desfazer de nenhum patrimônio ou problema que eu venha a ter. Então, essa é a inteligência no momento de investimentos. Não só o prazo, não só a rentabilidade, mas adequar o prazo também, que é a liquidez do investimento. Foi tão brilhante nas respostas que poderia ser o nosso comentarista econômico aqui, né? E deu, inclusive, a deixa para o assunto do próximo bloco, que a gente vai falar sobre imóveis, viu, Janice? Estou, no mínimo, com umas 10 perguntas aqui na mente, mas eu sei que o nosso tempo já... Luciano, obrigado pelos esclarecimentos, né? Acredito que você tenha passado uma mensagem que muita gente vai rever o programa, inclusive para observar essas instruções, essas questões, e fica aberto aqui o convite dentro das tuas possibilidades para que tu possa
retornar aqui o programa em algumas eventualidades para a gente conversar mais sobre esse assunto. Gostaria de agradecer o convite, estou à disposição sempre que estiver aqui para o Passo Fundo para estar aqui. Moro a 3 quadras daqui, então gostaria muito de estar aqui sempre que possível falando sobre esses assuntos, que é uma paixão para mim. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você e cumprimentos. A tua aparência demonstra que você é um homem que entende do assunto. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência aí falando sobre o mercado de imóveis. Nós já voltamos. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. E estamos de volta com esse programa maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês gostam. Que presente para todos nós, hein? Essa ideia de investimentos, de saber onde colocar o dinheiro, o que fazer. Temos mais deleite agora para os nossos espectadores. Para a gente pegar umas dicas sobre isso, né? E agora nós vamos tentar pegar umas dicas sobre questão de imóveis também, Janice, né? Que é um universo lindo aqui em Passo Fundo, com tantas possibilidades, Álvaro Damini. É. Cidade, a gente tem observado na última década, especialmente, aí, a questão do mercado imobiliário, um crescimento fenomenal, Janice. Fenomenal. E tem um grupo
em especial aqui na cidade, Álvaro, que eles expandiram tantos horizontes, eles acabaram de fazer um belíssimo lançamento numa das ruas mais lindas aqui de Passo Fundo, que eu considero a Moron, e nós podemos falar sobre esse investimento e outros que eles estão trazendo aqui para Passo Fundo. Por favor, apresente o nosso convidado desse bloco, então. Muito obrigada. É com muito prazer que nós estamos contando hoje com a presença do Dr. Carlos Alceu Machado, um nome referência em Passo Fundo e que nos honra hoje com a sua presença aqui no Contraponto. Muito boa noite, Dr. Carlos. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer vir aqui conversar com vocês e tentar explicar um pouquinho o nosso trabalho. Doutor, rapidamente, a história do Grupo Master tem quase 20 anos já de caminhada. Nós temos, como você falou, quase 20 anos de caminhada, mas nesses 20 anos de caminhada, nós acabamos inicialmente saindo de um modelo tradicional, de uma imobiliária de compra e venda e de locação de imóveis, e durante esse percurso a gente acabou derivando para outros negócios envolvendo o mercado imobiliário que não eram necessariamente aquilo que uma imobiliária tradicional faz, né? Então, durante esse período, durante esses 20 anos, e nós gostamos de inovar, né? Essa é uma característica nossa, eu acho. Nós criamos vários outros negócios aqui em Passo Fundo. Um deles é o Clinical Center, talvez o maior coworking de saúde do Brasil, sem nenhuma modéstia. Nós temos o Plugin Coworking, que é um coworking tradicional. Nós temos a Aluga Mais, que é uma startup, trabalha hoje com mais de 1.500 imobiliários no Brasil inteiro. E nós temos o Station Lodge, que é um prédio que nós estamos lançando e aqui na Vila Rodrigues. Embora seja mercado imobiliário, nós criamos um modelo bem diferenciado, e aí me lembro aqui do nosso entrevistado anterior, né, falando sobre dinheiro. Nós temos um modelo de negócios especificamente voltado para investidor, imóvel voltado para investidor. Ou seja, a pessoa compra um imóvel e sabe que daquele imóvel ela vai ter uma boa renda, que nós estimamos em cerca de 1% ao mês. Então, para imóvel, isso é um alto valor, né? Então, a gente tem 6 negócios paralelos da Master Imóveis, e a gente procura estar sempre inovando, né? A gente está sempre em busca de novidade. E essa inovação, esse sair na frente, como é que dá esse estalo para criar essas coisas, doutor? É uma boa pergunta. Quem é que é o cerne dessas ideias? Eu e o Leonardo acabamos sempre pensando em alguma coisa nova, né? Estamos sempre ali olhando na internet, vendo as coisas, e de repente dá uns estalos e diz, mas vem cá. Vale a pena. Vale a pena. Por exemplo, Passo Fundo, vocês estavam falando agora há pouco, né? Passo Fundo é o terceiro maior polo de construção civil do Estado, né? Nós só perdemos para Porto Alegre e para Caxias do Sul. Passo Fundo, e essa talvez seja uma novidade que eu traga para vocês, cresceu nessa área 22% no último ano, a partir de 2020, na verdade. É uma média superior à do Brasil, que é de 17%. Então, o Passo Fundo está bem na frente. O valor do CUB tem acompanhado esse crescimento? Tem acompanhado. Ótimo. Tem acompanhado. Passo Fundo, nesse aspecto, às vezes até muita gente reclama, né, que os preços de Passo Fundo são muito altos, evidentemente num comparativo com outras cidades menores, mas às vezes a gente tem preços de Porto Alegre. Como Caxias também tem, né? Então é natural. Doutor Carlos, nós falávamos antes aqui com o Luciano, que foi brilhante também na área que ele atua, que é investidor. A criptomoeda, ela é uma moeda que não existe. Ninguém nunca tocou numa cripto, ninguém nunca encostou. O imóvel tem essa característica. Você toca na parede, você fura, coloca o seu quadro, você troca, enfim, a mesa de lugar. Tem endereço. Você tem que ir lá pagar o imposto também no fim do ano, no início do ano. Para o senhor ainda, claro que o senhor tem esse negócio altamente lucrativo e como referência hoje na cidade, mas o senhor acredita que esse ainda é um negócio mais seguro, mais rentável e de melhor custo-benefício para quem gosta de investir? Agora eu vou brincar contigo. O que nós pensamos aí no curto, no médio prazo, é uma coisa que também está relacionada com imóveis,
mas que torna o imóvel um bem intangível, você não consegue tocar nele, que se chama tokenização imobiliária. Ah, tem mais uma ideia aí, Álvaro. Tem. Tokenização imobiliária significa que você digitalizar um imóvel, transformar esse imóvel numa quantidade que você quiser de tokens e vender de parcelas. Vender de partes e vender essas partes para uma quantidade enorme de pessoas. Então, por exemplo, se você tem um apartamento, vamos pegar um apartamento que vale R$500 mil, você tokeniza ele e você pode transformar esse apartamento em 500 mil tokens. Cada token valendo R$1. Você pode vender 10 tokens para mim, 20 tokens na esquina, 30 tokens para o fulano, e você pode rentabilizar esse imóvel muito mais do que ele fisicamente. Que é modelos que já acontecem em Gramado, São Paulo, em hotéis, ou é diferente? Não, é diferente. A tokenização está ainda chegando no Brasil. São Paulo já existe alguma coisinha, em Porto Alegre temos uma experiência de uma sala comercial. Olha só, que novidade. Que foi tokenizada. No litoral, eles já estão começando a usar alguma coisa próxima a isso, doutor. Também? No Rio Grande do Sul? Santa Catarina. Santa Catarina, né? Naquela região de Camboriú, isso. Itapema, o pessoal já está mais avançado nessa área. Há um tempo atrás conversei com um rapaz que ele é daqui de Passo Fundo e atua numa imobiliária lá, e ele me referendou algo nesse sentido. Eu não compreendi direito na época, mas agora o senhor falando veio a... É uma coisa que está chegando, é um modelo que está chegando e provavelmente chegue forte, no sentido de que democratiza o investimento imobiliário. Você pode ser dono de um imóvel com R$100. Claro, você não é dona do imóvel, você é dona de um meio digital do imóvel. Você é um cotista. Você é um cotista. Você é um cotista do imóvel. Mas é tudo registrado, devidamente contabilizado, e assim, você tem a garantia de que aquele teu dinheiro está investido num token relacionado com o imóvel. Então, é um investimento imobiliário, embora você não consiga tocar nele. A gente brincava agora há pouco. Não, né? Perfeito. Você veja bem, Álvaro, com essa possibilidade para Passo Fundo, isso é coisa de grandes centros, expande ainda mais a construção civil da nossa cidade. Com certeza. Nossa, é um meio de democratizar o investimento e de fazer com que a construção civil cresça mais. Porque você põe mais gente no mercado, mais gente a comprar tokens, democratiza a economia, né, a rentabilidade das pessoas. A rentabilidade, traz mais gente para o investimento. Qualifica a mão de obra. E qualifica a mão de obra, exatamente. Então, isso, de alguma maneira, populariza, digamos assim, o investimento em imóveis. Mas, enfim, essa por enquanto ainda é uma ideia. Mas é uma ideia bastante plausível. Agora, doutor, dessas ideias que vocês já tiveram e deram certo, o senhor citou é o Clinical Center. Como é que foi a experiência de montar essa concepção e hoje ver que é um sucesso? Nós tivemos aí durante muito tempo, na própria imobiliária, uma procura crescente por consultórios. E a gente sentiu que muita gente, às vezes, não tinha muito profissional de saúde, da estética, do bem-estar, não tinha recursos suficientes ou para pagar o aluguel, ou mesmo para pagar o aluguel, mas não montar o consultório, porque são coisas caras, né? Hoje você montar um consultório médio, você vai gastar 100 mil, 200 mil, 500 mil, dependendo do consultório que você montar. E aí nos surgiu a ideia de montar um coworking, nós não chamamos exatamente de coworking, mas enfim, é um coworking, onde nós construímos um prédio com 7 andares, ali na Rua Uruguai, ao lado da Caradiplan, onde nós temos 70 consultórios mobiliados, equipados, automatizados, com agendamento, com recepção, cobrança de honorários, para que o profissional possa contratar por hora. Então, você não precisa ter um consultório, né? Você é uma pessoa que atende nessa área e contrata por hora. Você tem, mas não tem. Você tem, mas está lá todo equipado. Você tem, o teu nome, inclusive, está na porta. Você vai atender o teu paciente vai chegar, o nome vai estar na porta. Ele não vai dizer que o consultório não é teu. Então, isso significa que nós conseguimos reduzir o custo desse profissional por valores muito baixos, porque ele deixa de pagar aluguel, condomínio, IPTU, seguro, secretária, imposto,
Ele paga um valor fixo por um determinado número de horas que ele queira usar no Clinical Center e sai de lá e não precisa fazer mais nada, porque a limpeza por nossa conta, a higienização por nossa conta, até o agendamento do paciente dele é por nossa conta. Então, a gente criou esse modelo porque o Passo Fundo é o terceiro... Não facilitou demais, doutor? Facilitou demais. Passo Fundo é o terceiro maior polo de saúde do sul do país. Né? Que incrível. Nós só perdemos para Curitiba e para Porto Alegre. Então, Passo Fundo é uma referência na área da saúde, da estética e do bem-estar. Então, a gente sentiu que tinha esse potencial, resolvemos fazer, investimos e estamos lá. E existe uma administração bem. Só para essas locações? Só para essas locações. Uma administração à parte. O Uruguai, em 1969, Clinical Center, o prédio está lá. Não tem nada a ver diretamente com a Master Imóveis, embora seja nosso. Mas tem um processo de administração completamente diverso, né? É bem diferente a situação. É mais um visionário de Passo Fundo, é incrível. E o processo semelhante é com o plugin, lá no Cidade Nova. Exatamente, é um processo de coworking, né? Porque a pessoa simplesmente paga a hora que quer utilizar e não tem que se preocupar com absolutamente mais nada. Né? Se vocês me permitirem, nessa área nós também acabamos entrando no mercado das startups, né? Com o Aluga Mais. Também é um afilhote da Master Imóveis, porque nasceu dentro da Master Imóveis, dentro da experiência que nós tivemos com a área de locações. E a Aluga Mais hoje é uma startup que está sendo investida pela Bossa Nova, que é uma capital venture, como chamou o Luciano, né? E hoje tem uma carteira com mais de 1.500 imobiliárias em todos os estados do Brasil. Em todos os estados do Brasil. E nós fazemos um trabalho de digitalização da locação. Já está em quantas rodadas a sua startup? Está na terceira rodada. Parabéns. Na terceira rodada. Cumprimentos. Estamos chegando ao final do processo. Sensacional, doutor Carlos. Muito bom. E aí o processo, ele funciona, a pessoa faz todo o trabalho, digamos, de locação, faz de forma digital. A Aluga Mais procura fazer o seguinte, para ficar mais claro, né? A Aluga Mais elimina a figura do fiador, elimina a figura de qualquer garantia, na verdade. A Aluga Mais permite que você faça uma locação sem garantias. Seguro fiança? Não, nenhuma. Nada. Zero, garantia nenhuma. E que você aluga esse imóvel queremos chegar lá, ainda não chegamos, mas que você aluga esse imóvel em 30 minutos. Nossa, é uma coisa muito disruptiva. Sim, é um processo todo eletrônico, né? Processo todo eletrônico, onde você, claro, que depois que você olhar o imóvel, que você viu o imóvel, que está disposto a alugar o imóvel, nós queremos acabar com aquele processo burocrático da locação, de garantias, disso, daquilo, e nós conseguimos eliminar tudo isso e resolver uma locação hoje, atualmente, em cerca de 2 horas. A nossa pretensão é chegar em 30 minutos. Temos 45 segundos, Janice. Eu estou com muitas perguntas ainda. Fiquei pensando no 1% de rentabilidade com os imóveis físicos. O caminho é Airbnb? É locação temporária? Locações por temporada e locações por assinatura, no Station Lodge. Como funciona essa? Locações por assinatura é a locação por temporada de longo prazo. Quanto tempo? O tempo que você quiser. 6 meses, um ano? A partir de 90 dias, o tempo que você quiser. Porque a locação por temporada, por lei, ela acaba em 90 dias. Não existe locação por temporada acima de 90 dias. Então, acima de 90 dias, a gente transforma ela numa locação por assinatura. Ela não é uma locação tradicional, ela chega a ser uma prestação de serviço. Você paga um valor fixo, não paga condomínio, não paga mais nada, nem luz, nem nada. Está tudo incluído? Está tudo incluído num único boleto. Aquele boleto você paga mensalmente e você não tem a obrigação de ter um prazo pré-determinado no contrato. Você entra e sai a hora que quiser. Espero que os hotéis não briguem com o senhor. Vão brigar. Vão brigar, eu sei, mas está tudo certo. Doutor, que prazer lhe receber aqui na NGTV. Muito obrigado. Foi um bate-papo descontraído, muito bacana e informativo, acima de tudo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de passar para os telespectadores esses nossos empreendimentos e estamos à disposição de vocês para qualquer outra oportunidade. Bacana. Parabéns, Estará doutor Carlos. conosco outras vezes também. Né? É fantástico, ele é incrível. Parabéns, Obrigado. doutor Carlos, sucesso, nosso carinho a todos da Casa Nova, faremos uma visita assim que possível. Muito obrigado. Vem aí o Papo Saúde, ao vivo também aqui do estúdio da NGTV.
O Contraponto retorna amanhã às 7h30 da noite. Até lá. Boa noite.